Pois bem, né? A gente está há muito tempo esperando esse edital, porque a gente sabia que esse ano teria prova. A prova do COFIT acontece nos anos ímpares, logo depois dos congressos internacionais das associações. Esse ano tiveram algumas mudanças no edital, por isso que esse edital acabou atrasando para sair. E aí a gente faz uma corrida contra o tempo aqui, numa estrutura que a gente tentou montar inicialmente com os editais passados, né? Mas a gente atualizou hoje tudo e nossa programação está, inclusive dentro do tanto de dia e semana que a gente tinha planejado. E aí eu vou passar para vocês alguns pontos importantes do que veio mudado, tá? Então, o que que a gente viu, né? Então, assim, o que que a gente precisa atentar? Porque pode parecer bobagem, mas muita gente come bola no é, edital, tá? Ou na primeira fase ou na segunda fase, principalmente na segunda fase. Então, o que que a gente tem que atentar de novo nesse certame nacional? Que ele vai acontecer 100% no formato online, tá? E esse título especialista, ele é oficial do COFITO e ele vai ser expedido pelo COFITO. Sempre foi assim, né? Então, ele mandava antes o certificado para o seu CREFITO de origem. O CREFITO de origem fazia o assentamento e você buscava esse certificado. Hoje ele vai ser enviado remotamente, tá? Então, assim que sair o resultado estando aprovado, você já consegue baixar ele no site do COFITO. É, o que que vem muito claro para a gente de um tempo para cá, né? Vocês acompanham a evolução dos procedimentos da fisioterapia, e sempre tentou-se amadurecer que os novos procedimentos ou procedimentos mais especializados, que exigem informações diferenciadas, vão ser autorizados apenas para especialistas. Tanto é que as resoluções que exigem isso fala que é recomendado ser realizado por especialista. Como a gente não tem quantitativo de especialistas ainda é uma recomendação, mas o novo cenário da Físio é ampliar esse número de profissionais especialistas e que esses novos procedimentos mais específicos fiquem na mão só do especialista, tá? Então, o edital de hoje traz claramente o parágrafo que eu até copiei ele aqui, ó. A especialidade profissional, uma área particular de conhecimento, exercício pelo profissional qualificado a executar procedimentos de maior complexidade. Então, a tendência é trabalhar novos procedimentos e ampliar as áreas de atuação para esses especialistas. E aí, para a gente receber o título de especialista, outra coisa que mudou, nos editais passados a gente precisava ter 2 anos de formado. O que que o edital hoje fala? Eu preciso ter 4 anos de registro no CREFITO, tá? Então, se eu formei e me registrei só depois de 2 anos, considera a data do seu registro, tá? Então, isso ficou muito claro aqui nesse edital. Para se tornar apto ao recebimento do título, o candidato deverá ser inscrito no Conselho Regional em pelo menos 4 anos. Então, a data, esse tempo, você vai começar a considerar da data do seu primeiro registro no CREFITO, mesmo que você tenha transferido, se você tenha dado baixo e voltado, porque ele pode ser ininterrupto ou intermitente, tá? E aí tem a tabela de especialidades. Eu coloquei aqui para a gente não errar. No nosso caso, né, que a gente está falando da SONAF e da Brafito, existe o código da especialidade. Então, da fisioterapia traumato-ortopédica é 106 e da fisioterapia esportiva é 107. A taxa de inscrição ela vai ser simbólica, ela é R$ 50. Então, vale muito a pena, mesmo se você hoje não tem esses 4 anos de registro, faça a prova, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a treinar, você vai pegar o jeito dela, você vai entender. Eu acho que é muito importante, o nosso primeiro passo é entender esse edital, interpretar esse edital, porque esse edital, inclusive, faz com que a gente amadureça para investir na nossa carreira. A gente vê muita gente sendo peneirada na segunda etapa, porque muitos dos certificados de algum aprimoramento ou algum curso livre não é pontuado. Então, eu acho que quando a gente agarra nos editais,
e tenta investir na carreira de forma mais coerente, né? Porque a maioria das vezes a gente erra porque a gente não sabe que é assim. Eu acho que a gente mitiga muitos erros e perda de dinheiro, tá? E de tempo, né? Porque acaba que a gente acaba se dedicando muito. Então, hoje a taxa de inscrição ela é simbólica, você vai fazer a prova de título da sua casa. Então, se você é estudante, se você ainda não tem o tempo de formado, vale a pena acompanhar e ir até o final desse desafio. E como é que a gente faz a inscrição? A inscrição ela é feita pela internet exclusivamente no site do IDADES. O COFITO, o que que ele faz? Quando ele faz o certame nacional, ele licita essa empresa para que faça o edital, a aplicação da prova e toda a banca que vem das associações reconhecidas pelo COFITO dão suporte para esse instituto. O COFITO não tem vínculo a partir do momento que ele licita, ele entrega o certame nacional, ele só consegue intervir caso tenha algum problema, tá? E o período para a gente realizar as inscrições começou hoje, no dia 1º de outubro, e vai até dia 10 de novembro, tá? Então, a gente entra nesse site, a gente preenche o formulário, você precisa imprimir esse boleto ou pagar esse boleto, lembrando que para compensar esse boleto demora de um dia a dois, então o COFITO só vai considerar a sua inscrição feita se no dia 10 de novembro considerar no sistema dele o pagamento do seu boleto. Então, o que que vocês têm que fazer? Paga antes, né? A gente precisa mitigar essas possibilidades. Quais são as condições para realizar essa prova? Então, o COFIT ele deixa claro que a gente tem que enviar até o dia 10 de novembro, né? Se você tem alguma condição especial, porque a prova vai ser online, se você está amamentando, se você tem baixa visão, com exceção de acesso, né? Porque a prova não pode ser feita pelo celular e nem por tablet, tá? Você vai precisar de um notebook. Mas se você necessita de alguma condição especial para que seja realizada essa prova, você tem direito a solicitar isso até dia 10 de novembro, tá? Através desse e-mail, atendimento COFITO, eu vou deixar um PDF para vocês lá no grupo, o laudo, né, justificando essa dificuldade que você tem, e você vai aguardar o deferimento. Para quem está amamentando e vai fazer essa prova, a prova ela dura 4 horas, né? Então você vai ter que registrar, né, esse acompanhante com a criança e vai ter as orientações específicas para que você consiga ter sempre alguém na sala, porque o edital deixa claro que você precisa deixar, você tem que estar no ambiente sozinho, né? Então, em condições especiais, é nesse e-mail que você vai relatar, as suas dificuldades. E o deferimento da sua inscrição só vai acontecer, como eu falei para vocês, mediante o pagamento, preenchimento correto do formulário, e vai ser divulgado no site da empresa. A data provável está exatamente assim no edital. É dia 18 de novembro que vai ter a lista do deferimento de inscrição. Então, vocês precisam ficar atentos e acompanhando, é, depois que pagar o boleto, se já houve o deferimento e o seu nome está lá nessa lista, tá? E a gente, de novo, essa prova, isso não mudou, tá? Essa prova acontece em 2 etapas. O que que mudou nessa prova? É que ela vai ter só questões objetivas, então é só questão fechada, que é a primeira etapa. Outra coisa que mudou é que a nota de corte hoje é 70%. Então, das 50 questões, a gente precisa acertar 35 delas. Só vai para a segunda fase aqueles que atingir o mínimo de 70%. E então, se você passar para a segunda fase, é que eles vão solicitar o documento para análise desses documentos da segunda etapa. Se você nem atingiu, você foi eliminada na primeira fase. Então, apesar de teoricamente ter ficado menos complexa, porque as questões abertas foram retiradas, eles aumentaram a nota de corte, então o percentual agora é de 70%, tá? Então, a prova vai ter 50 questões objetivas, então são 50 questões fechadas de marca X, com 5 alternativas, tá? Ela vai acontecer dia 30 de novembro,
das 2 horas da tarde às 6 horas da tarde, e ela vai ser 100% online. Outra coisa que a gente não pode deixar e falhar nisso é que o seu computador tem que ficar sempre com a câmera e microfone abertos, tá? É, tem que captar seu ouvido, a gente não pode estar de fone, a gente não pode ter outro papel, a gente não pode ter ruído e não podem estar escutando que alguém está conversando com você. O sistema de prova não pode ser feito, ele nem é compatível, ele nem vai abrir para você fazer pelo celular ou o tablet, você vai precisar de um notebook ou um computador. E o link da prova objetiva, ele vai estar disponibilizado para o candidato 10 dias antes da prova. Então, você vai anotar lá com o seu login, você vai ter acesso ao link da prova. E aí, uma coisa que eu falo para vocês, entra, 1000 vezes entra, porque muita gente na última prova deu errado na hora de entrar, não conseguia. Só que a prova, claro, que só vai estar disponível para vocês no dia no dia 30, né? Mas é bom que vocês sempre tenham acesso, assim, faz o roteiro de entrar, aonde que vai ser a prova, como é que vai estar, se o seu microfone está ligado, é, a câmera tem que estar aberta, para que a gente não tenha nenhum empecilho aí de desclassificação, né? O gabarito sai no mesmo dia, às 8 horas da noite. Então, a prova acaba às 6, às 20 horas, esse gabarito vai ser disponibilizado no site, né? Na onde você fez a inscrição, aonde você tem seu login, e você já faz a correção ali. Fazendo os 35%, a gente já corre atrás da documentação para a segunda fase. Então, no dia 11 de dezembro, o COFITO vai publicar o edital de convocação daqueles que já atingiram a nota de corte e passaram para a segunda etapa, tá? E aí, neste edital de convocação, ele vai soltar de novo toda a parte, toda a instrução que a gente vai precisar para elencar esses documentos, tá? E essa documentação vai ter que ser enviada do dia 15 de dezembro até o dia 5 de janeiro de 2026. É um período de recesso, né? Então, um dos documentos que eles exigem se você tem tempo de serviço, então você trabalhou num centro de reabilitação, você trabalhou numa clínica, você precisa comprovar esse tempo de atuação nesta área, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Pede de próprio punho, pede para a pessoa registrar em cartório, alguma coisa assim. E aí você não esquece que esse período, do dia 15 de dezembro ao dia 1º de janeiro, é período de recesso. Então, se a gente precisar validar alguma assinatura, a gente faz isso antes, tá? Como nós vamos ter o gabarito, outra coisa que a gente tem conversado com os professores é que nós vamos acompanhar a prova em tempo real. E caso necessite de entrar com recurso, impugnação de questão e que seja pertinente, a equipe também vai dar esse suporte, tá? Então, acho que eles estão pedindo esse prazo maior, até dia 15 de dezembro, porque eles estão considerando as impugnações, os pedidos de recurso. E aí, uma coisa muito importante, gente, porque a gente não pode perder a chance para a gente mesmo. Então, vocês vão entrar no site, no sistema de vocês, do Crefito de vocês, e atualizar absolutamente todos os dados. Se você casou, mudou seu nome, esqueceu de mudar o nome no Crefito, se você mudou de endereço, você deixa o endereço na casa da tua mãe, se você mudou de cidade, mas não mudou de endereço, se você mudou o nome, que agora você usa o nome social, é importante vocês estarem com o cadastro do seu Crefito em dia. Sem ele, vai ter inconsistência de dados e isso pode te eliminar, tá? E a gente precisa estudar com estratégia. O tempo é curto, mas se a gente for pensar com inteligência, de debruçar em cima do edital, de criar um cronograma legal de estudo, é claro que a gente pensou num cronograma que seja execuível para quem trabalha o dia inteiro, até porque agora com 4 anos de registro, essa pessoa está trabalhando e essa pessoa não está por conta de estudar. Então, o que que a gente pede para vocês? Siga o cronograma, vocês vão receber cronograma, as aulas gravadas, vocês vão receber, eu acho até que vocês vão receber é, simulado, tudo quanto é tipo de simulado, tudo fechado, com as respostas comentadas, para vocês entenderem a resposta certa. A gente vai ter aula ao vivo, que a gente entendeu que só aula gravada. é, Pode ser que você tenha que ter muita disciplina para você correr o programa inteirinho. Então, a gente vai ter muita gente boa. Até a última semana, a gente está reservando para
um intensivão só de revisão, porque o mais difícil na hora que a gente cata esse edital é estruturar esse plano de ação. É uma coisa que eu sempre ouvi, que todo mundo sempre me pediu, que eu não sabia por onde começar, que o material é muito grande, principalmente quem vai fazer da traumato e ortopedia. A matéria é gigantesca, esse edital está até mais enxuto que os outros. A turma da esportiva são coisas muito específicas, a gente tem grandes especialistas que fizeram a prova, então vocês vão ter aula com quem, não só com quem tem título, mas com quem viveu esse processo de tentar a aprovação. Muitos não passaram de primeira. A gente não tinha maturidade de fazer mais de uma vez essa prova, ou de ter a disciplina de estudar a cada 2 anos. Então, eu acho que vale muito a pena. A gente não fez esse cronograma sozinho, ele tem toda uma estratégia, e eu espero que vocês consigam. Eu falo que quando a gente estava gravando as aulas, a gente vê que todos os professores, o maior desejo é que a gente tenha um percentual de aprovação grande. Então, assim, vocês têm a meta de vocês, que é conquistar o título, e nós temos uma meta nossa que o percentual de aprovação do intensivão da FISO seja alto. Então, vocês não tenham dúvida que a gente vai fazer o impossível para entregar o melhor para vocês, tá? E como é que vai acontecer o intensivão? O intensivão ele vai acontecer nas aulas tanto ao vivo quanto gravadas, que vão estar disponibilizadas na Hotmart, tá? Então, é uma plataforma que vocês já estão habituados a assistir a aula. O acesso de vocês é ilimitado a todo o material até o dia da prova. A gente vai passar um roteiro de estudo, principalmente para aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, então não vai ter que debruçar 4, 5 horas de estudo. A gente fez, inclusive, as gravações, as aulas são curtas. A aula mais longa que a gente fez tem 30 minutos. Então, vocês vão conseguir assistir aos pouquinhos, tá? A gente vai ter toda uma curadoria de conteúdo, e esse conteúdo ele é focado no que está no edital e nas referências bibliográficas deste edital, tá? Os nossos professores são especialistas em traumato eles são Abrafito e Sonaf, tá? A gente tem colegas que são os dois, inclusive. A gente tem o cronograma e o direcionamento desses estudos, e a gente vai entregar simulados, artigos na íntegra, revisão e o nosso grupo, onde a gente vai deixar esse grupo aberto, né? Esse grupo hoje que está o intensivão, ele está muito eclético, né? A partir do momento que vocês entrarem para o intensivão, a gente monta um grupo mais seleto, onde vai dar a possibilidade de vocês ter acesso a material ali também. A gente tem capítulos de livro, o que aparecer de novidade, a gente vai colocando em tempo real, sem que vocês sejam sobrecarregados, tá? Opa, acho que eu fiz. Acho que eu peguei. Deixa eu parar de achar meu material aqui. Eu vou abrir para vocês. Cadê o confio? Eu vou abrir para vocês, se vocês tiverem intenção de fazer pergunta. Eu acho que agora é a hora. Eu não estou achando a minha pasta. Deixa eu ver aqui. Eu tô falando. Acho que eu salvei errado. E aí, o que que eu queria? Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês. Vamos ver o que tem de pergunta. Boa noite. Parabéns pela iniciativa. Estou impressionado pela qualidade das informações. Estou muito agradecido por estar aqui. Eu espero que vocês consigam esse título, gente. Sobre a prova de título, Profis é feito em 2020. É válido? O edital mudou, diz ele. Então, eu não sei te falar. O Profísio é um programa que é voltado para dentro das associações, né? Um programa de estudo que eu acho que dura 12 meses, um material intensivo, muito bom. Eu já escrevi capítulos para o Profísio. Fui convidada agora a escrever mais um. Mas o que você fez em 2020, nada é perdido, né? Porque tem artigo ali, tem estudo dirigido, eu acho que tudo é válido. Mas Ô, ele não professor, tá, mas ele não está
O de 2020 a gente já teve prova em 21 e 23. Então, ele está dois editais para trás, tá? Aí, ó, para a gente tirar, ó, podemos convidar colegas para participar? Claro, é só você pedir para entrar lá no grupo e a gente, eu acho que tudo que é bom tem que ser dividido. Então, vocês fiquem super à vontade de convidar colegas, de passar para frente. O que eu falo para vocês é o seguinte, o projeto, ele foi montado com muito carinho, sabe? Entendendo a demanda de vocês. Ó, Flávio, e o caminho de tirar o título pela experiência e titulação, como é que funciona? Camila, a gente tem três formas de conseguir o título de especialista. Uma é a validação do COFITO. Por algum motivo, ele solta uma resolução. Vou dar um exemplo. Esses tempos atrás, há uns 2 anos atrás, o COFITO soltou uma resolução para quem tinha experiência em onco. Ele validou o título para quem tinha especialização ou pós-graduação, alguma coisa assim, é, até 2010. Então, ele criou uma regra específica que as pessoas que preencheram tiveram o título validado. Ele também criou no Piauí, porque lá estava com um déficit muito grande de especialistas na respiratória para coordenar o CTI, que é uma exigência da vigilância sanitária você ter título. Então, ele criou para o Estado uma forma, uma prova fora de hora, só para o pessoal que morava no Piauí. Então, ele tem é, esse papel de criar possibilidades de validar o que a gente precisa. Outra segunda forma, ele tem uma resolução que especifica que algumas residências registradas no MEC, eles têm um edital para isso, e falam aonde são essas residências, a pessoa também pode, sem a prova de título, conquistar o título especialista, finalizando a residência profissional, tá? Seja ela multiprofissional ou uniprofissional. E o jeito que é o mais comum e que não vai mudar tão cedo é que a gente faça a prova de título. O que que ele trouxe agora que eu achei muito legal? Ele trouxe o RQE, né? Que é o Registro de Qualificação Profissional. A medicina tem isso. Vocês já viram, às vezes, na bio dos médicos, é especialista em UTI, RQE tal. Para o médico sempre foi assim. Eu acho que para nós vai trazer muita clareza, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, o pessoal divulgando especialista em joelho, especialista em coluna, essas especialidades nem existem. É, e aí, quem faz a prova de título nunca conseguiu, é, se diferenciar. Às vezes tem uma pós-graduação, que é uma especialização, mas isso na fisioterapia não te confere o título. Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Eu acho que o COFITO vai entrar com divulgação em massa para que o paciente procure um especialista, né? Que eu acho que é a única saída que a fisioterapia tem de entregar qualidade assistencial, tá? Colega, título. Aí a experiência profissional, Camilo, no caso da prova, ela acontece na segunda etapa. Eu não dei ênfase aqui na segunda etapa para a gente não confundir a cabeça e a gente tem que primeiro passar na primeira. Então, o que que acontece na segunda etapa? Analisa todos os seus certificados. Aí, nesse anexo 2 lá aparece o que que é pós-graduação, aprimoramento, curso livre, e aparece a pontuação, tá? O que que a gente precisa tentar na hora de buscar esse, porque eu vejo, o último ano foi uma catação de papel no vento. Eu recebia muita mensagem e muita pós-graduação não foi considerada. Então, duas resoluções, e nós vamos falar disso nas aulas, que a gente precisa se atentar. Primeiro, é que o COFITO tem que reconhecer a especialidade. Então, no caso da SONAF e da Brafito, ele já reconheceu, tá? E aí, depois que ele reconhece a especialidade, ele disciplina a especialidade. Então, depois vocês vão olhar lá, ou a resolução, se você jogar no Google, vai aparecer e eu posso colocar isso lá no grupo. É a resolução que disciplina a traumato-ortopedia, é o que fala do que aquele especialista tem que dominar. É quase uma grade curricular. Então, quando você vai colocar seu diploma para ser analisado, o que que a banca vai ver? Se aquela resolução que disciplina aquele conteúdo que o conflito está falando, que você precisa dominar, faz parte da pós-graduação. E aí, se não fizer, ou se só um percentual fizer, não é pontuado.
Então, o ano passado deu muita. O ano passado, não, mentira. A última eh, prova deu muita confusão. A peneira foi aí. Por isso que eu falo assim: fica próximo dos editais, faz a prova, nem que seja por trainee, debruça nesse edital, porque a gente amadurece demais, porque às vezes a gente perde para a gente mesmo, tá? E aí, o que que acontece na segunda fase? Ele analisa esse currículo e tempo de experiência. Tempo de experiência. Você não trabalhou numa empresa grande que consegue te dar, tem que ser validado, tá? E aí é de próprio punho mesmo, a pessoa vai lá, registra no cartório, alguma coisa nesse sentido, faz uma assinatura digital e a gente manda. Quando a gente estiver próximo da segunda data, é, a gente já vai fazer esse roteiro para vocês e vai dar um auxílio para vocês conseguirem estruturar a segunda etapa. Porque ela fala dos últimos 5 anos. Bom, tem que obter uma. Na verdade, você tem que obter uma pontuação. Eu acredito que a prova de título, a segunda etapa são 12 pontos. Você tem que atingir 70 pontos, 70% na soma dos dois pontos, entendeu? Então, se você não atingir, vamos supor, você fez 35% da teórica, você precisa de mais 35% da segunda etapa. Então, cada papel que vocês conseguirem catar é a chance que a gente tem. Minha lato sensu é bem fisioterapia traumatopédica desportiva. Em uma possível aprovação para a segunda etapa, colocaria como área afim ou área requerida. Vou fazer a prova da SONAR. Tem que ver teu. Depois você me manda uma foto do conteúdo programático. Deixa eu ver, que aí eu olho, eu te respondo, viu, Joseph? Que aí para isso, a gente precisa saber claramente onde a gente vai colocar para a gente não perder ponto. Então, Sinara, o tempo de que o Confito fala, ele mudou um pouco a interpretação do que era antes na resolução. A resolução pedia 2 anos de formado. Hoje a resolução fala em 4 anos de inscrição no CREFITO, independente se você, a soma do tempo. Então, assim, você tem que ter feito o registro no CREFITO, no mínimo, em 2020 e 2021. Mesmo que você tenha formado antes, entendeu? Então, agora é tempo de registro no CREFITO. Juliana, no edital, fala claramente para vocês usar o Chrome, tá? Então, eu não arriscaria usar o Safari. Porque, ou então você testa antes, porque você vai ter acesso ao link e o login. Mas no edital ele fala claramente, eu estou até com o edital aberto aqui. Ele fala claramente qual que é o sistema, porque tem coisa que não vai abrir, tá? E se eu sou autônoma, como comprovo? Pois é, você comprova tempo de atuação, não tem como a gente comprovar ser autônomo, né? Você pode fazer de próprio punho, que desde a data tal se atua em tais áreas. Eu acho que tudo que a gente conseguir comprovar é válido. Todas as questões têm o mesmo peso de nota? A princípio, sim. A princípio, sim. E eu não sei se vocês viram no edital, o edital ele é dividido em duas referências bibliográficas. Ele tem lá em cima para todas as áreas, isso também é uma novidade, porque não tinha nos editais passados. Então, tem um monte de resolução do COFITO que vai cair na prova, que é para qualquer área de atuação. Então, aqui, quem vai fazer esportiva ou a da traumato, vai ser a mesma coisa, tá? E aí, depois vem as específicas, tá? E aí, eu não vi diferença de nota, Carla. No edital, eu não vi. Eu vi naquela tabelinha do anexo, a pontuação do tipo de certificado que a gente vai anexar lá. As minhas graduações são em ortopedia. Atrapalha fazer prova para desportiva? Depende, Rodrigo. A gente precisa olhar a resolução que disciplina a área e ver o que que você teve. A gente vai viver isso, vocês vão ver que todo mundo vai viver isso. Tem muita pós-graduação e pós-graduação boa, que é traumato-ortopedia e esportiva. Então, a gente precisa ver essa grade curricular, porque se ela contém o mínimo que o COFIT exige, pontua.
Se ela não contém ou se ela tendencia mais para uma área, a gente faz essa análise. Então, a gente precisa ver. Eu vou colocar no grupo para vocês as duas resoluções que disciplinam a área, tá? O INES vale como comprovação de tempo de serviço? Eu acredito que sim, Luciano. Teoricamente, é a documentação mais formal, né? Então, eu acho que o QNES, é, imposto de renda não tem jeito de vocês colocarem. Uma declaração de próprio punho, fala o número do QNES, o endereço de onde vocês atendem, a área que vocês atendem, o receituário que vocês, no papel do receituário que vocês fazem. Eu acho que tudo é válido, a gente tem que mandar de tudo. Em 2021, me faltou uma questão para ir para a segunda fase. Em 2023, não testei o sistema e não consegui acessar na hora. Você está certíssimo quando diz para a gente acessar com antecedência e testar. Joseph, eu tive colegas brilhantes que eu tinha certeza que passaria, que não conseguiram acessar o sistema. Isso foi um fuar, porque o conflito não estava dando conta. É, E eu acho que a gente precisa entender, por isso que eu estou falando para vocês, não testa Safari, não testa outra. A resolução lá está falando que é no Chrome, porque a gente não sabe o sistema que eles vão usar. Então, muita gente não conseguiu, não, nem fez essa prova. E eu lembro que eu ainda mandei mensagem para uns três colegas, porque eu tinha certeza absoluta, o currículo deles era impecável. E na época você fazia só 50%, então a chance de passar era muito legal. E eles eram assumidades, e eles não passaram porque eles não conseguiram acessar o sistema. Então, gente, é ficar assim, entrar no login. é, a gente precisa deixar o computador carregado, porque se faltar energia, você vai ter um time para ficar com esse computador fora da tomada. Tudo que você pode pensar. Porque tudo acontece. Eu falo que hoje saiu o edital, hoje nós resolvemos fazer a aula ao vivo, é, e eu fiquei sem energia a parte da tarde. Então, tudo acontece, tá? Caio, o intensivão da Físio, ele é dividido em 10 vezes, e ele vai custar 997. Para essa turma que está aqui, e essa turma que está no grupo, nós vamos fazer 697 em 10 vezes, tá? Eu vou colocar para vocês o link, mas esse valor para vocês vai ficar até sexta-feira, porque nós vamos divulgar depois a venda dele, porque agora como saiu o edital, tá todo mundo procurando, né? E o povo não sabe nem para onde que corre. Então é um preço muito legal, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Nos anos anteriores dizia que não poderia ser MacBook. Esse ano não tem algo específico. Eu não vi de computador, eu vi de programa, né? Fala do Chrome, mas eu vou pesquisar. O Mac geralmente dá pau, mas se ele abrir o Chrome, eu acho que eles estão tentando, nesse edital, Joseph, mitigar o que eles já passaram antes, né? Então, eles já viveram isso, eu acho que. E qualquer dúvida que a gente tiver, a gente já tenta encaminhar. E aí, a gente. No que a gente vai estudando, no que vai acontecendo, por isso que a gente vai abrir o grupo. A dúvida de vocês é a dúvida de todo mundo, né? Então, eu acho que todo mundo tem a mesma dúvida, tá todo mundo na ansiedade. O edital saiu hoje, já foi uma loucura. Fiz a minha pós há 10 anos. Será que vale como título? Vale. A gente precisa mandar tudo. A gente não perde o que a gente estudou, né? O que vai desclassificar é a formação, ela não cumpriu o requisito do edital, tá? Eu não lembro de ter visto tempo. O tempo que eu vi ali foi o tempo de inscrito no Confito. E tudo que for aparecendo eu vou falando para vocês. Também, ó, eu vi num slide de apresentação, tá? De alguém lá do Confito, mas eu não achei isso nas resoluções. Mas um passarinho verde me contou que depois eles vão acabar divulgando e a prova será anual. Então a gente vai respirar e mais como eles não divulgaram isso, eu já li as três resoluções que eles publicaram, o edital de novo, tem alguns atos falhos, você entendeu? Falando, dando a entender que será anual, mas isso ainda não foi formal, eu ainda não vi isso. Então, a intenção do COFITO é que a gente consiga ampliar esse número de especialistas, porque as políticas públicas vão ser voltadas também para quem tem título. Eles vão valorizar em concurso público quem tem título.
e eu acho que é o caminho nosso da qualificação profissional, né? Então, a gente está aí, junto na tentativa de colocar quanto mais especialista possível, porque a sociedade também vai acabar buscando por isso, né? Então, eu espero que dessa turma aqui eu tenha um percentual bem legal para gente trabalhar. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Alguém quer abrir a câmera, conversar? Lança um cupom de desconto caprichado pra gente. Quanto começa o intensivão? Pois é, Deus, eu fiz um, vou pôr lá para vocês. O intensivão, eu não consigo mudar minha tela aqui, ó, porque eu tô gravando. O intensivão da Físio, para quem tá conosco aqui, ele é 697 em 10 vezes. Deixa eu ver. Quer ver? Ele sai de 997 para 697 até sexta. Ô, Caio, põe um link aqui para os meninos. Aí até sexta à noite, porque no sábado nós vamos fazer um lançamento no Instagram aberto e ele já vai estar 997, tá? Então, a partir de segunda-feira vocês já vão ter acesso ao material, porque nós estruturamos por semana. Está numa linha de raciocínio muito legal, desde anatomia, biomecânica, para vocês construírem mesmo o raciocínio clínico. E ainda tem muita coisa legal para vir. Então, a gente vai soltar aos poucos o que está na semana, para vocês debruçarem ali dentro dos simulados, dos testes que tem que fazer, capítulo de livro, artigos, e depois a gente vira essa página. E vai ter sempre. é, um convidado ao vivo, que mesmo que vocês não conseguirem assistir, tá? Porque vão ser aulas curtas de meia hora, é, a gente vai sempre deixar gravado para vocês, tá? É sempre um conteúdo a mais com pessoas que conseguem, porque assim a gente consegue trazer gente boa do Brasil inteiro para ajudar vocês nessa jornada. A gente vai contemplar, o Caio colocou o link do intensivão. A gente vai contemplar, Joe, tem essa parte, anatomia biomecânica e a parte de resoluções, ela é comum, tá? O raciocínio clínico que é diferente. Então, a gente tem os especialistas SONAF, né? Porque aí você tem evitar a lesão, o retorno ao esporte, isso tudo é diferente. O tempo de recuperação é diferente, nós estamos falando de atleta, né? Então, a gente tem as especificidades, mas a parte de resolução e a parte de anatomia e biomecânica, ela é comum, tá? Eletroterapia também é comum. Então, a gente está tentando mastigar em aulas pequenas, com materiais muito simples da gente ler, bater o olho, e cada um desses professores, cada um fez a prova e passou, é, em um ano, né, diferente, trouxeram as suas dificuldades, o que na prova deles caiu mais, cada um deu o seu palpite. Então, eu acho que ficou um material muito legal e e a gente vai ter, né, o bate-papo ao vivo com eles. Será selecionados para especialidades afins? Será. A gente vai ter a área comum. Na verdade, na hora que vocês forem fazer a compra, não sei como é que o Caio pôs aí. Ou você vai comprar da esportiva, ou você vai comprar da Brafito. E aí, uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, que é muito importante, e mudou também, a gente podia fazer duas provas simultaneamente, no mesmo certame. Agora a gente pode fazer uma só. E a gente podia ter, no máximo, dois títulos especialistas. Agora a gente pode ter quatro títulos de especialista. Então, assim, eu tenho um colega que teve da osteopatia da Quiro, passou na Brafito e teve que cancelar um deles, porque só podia ter dois. Então, hoje você não perde isso, você pode ter quatro. Então, muito legal, né? A gente pode ter da ortopedia ou da traumata, a gente pode ter da terapia manual, né? A dermatofuncional, eu não vou ter, pelo menos para esse ano, né? A gente não debruçou nela, eu debrucei na área, eu sou da Brafito, né? Então, eu chamei um colega da Sonaf para a gente estruturar isso. Então, a gente está vendo, por enquanto, essas duas áreas, até porque é o que a gente domina, até para a gente estruturar, um plano pedagógico que seja eficiente, né? Então, agora que a gente tem essa ementa pronta na cabeça da gente, cronograma de aula, a gente consegue.
para o ano que vem, né? A gente está pensando na Geronto, que também é bem próximo, tem as especificidades. A dermatofuncional não terá nada específico no intensivão da físio, não. E a anatomia e biomecânica que a gente tem, eu acho que não tem, porque a dermatofuncional tem muita coisa de pele, sistema linfático, eu acho que não teria aproveitamento. A pós-graduação, para ter validade, é necessário estar registrada na cédula da identidade profissional ou somente certificado válido? Pode ser só o certificado, viu, Douglas? O que nós vamos mandar para o COFITO, inclusive o que vocês vão fazendo já, que é uma coisa que se tiver tempo, é já ir escaneando, que vai tudo em PDF. É tudo online. Então, frente e verso, né? Eles devem soltar no dia que sai esse edital de convocação para a segunda fase, eles vão soltar, isso está nesse edital agora, as informações para a segunda fase. Então, deve ter mudança aí, tá? Não da avaliação, porque isso eles já colocaram nesse edital. Mas pode ser. O assentamento da pós-graduação, ela é opcional, tá? Agora. Você fez alguma formação que a resolução exige que esteja assentada no CREFITO, aí ela tem que estar assentada. Da traumato e da ortopedia, não me vem na cabeça nada específico. Na dermatofuncional, sim, tá? Dança, etnias, Na dermato, literatura. E na multidão. dermatofuncional, a gente precisa ter A alguém de microfone entidades aberto aí. locais, as pessoas interessadas, Deixa eu ver se eu acho. na plataforma Prefeitura Arte, podem se candidatar Achei. pessoas. Aí. E aí, na dermatofuncional tem. Então, acho que para pontuar, você tem que estar seguindo a regra daquela formação. Como será o cronograma das aulas? Será tempo suficiente até a prova? Será, Rodrigo. Nós fizemos intensivo, por isso chama intensivão. Serão 7 semanas, considerando que a última semana, que é a oitava semana, vai ser revisão, tá? Não vai ter a pélvica. Lilian, deixa eu te explicar. Conosco não vai ter. Mas a pélvica é uma que precisa se atentar, principalmente se você tem pós, tá? Tô falando, fugindo um pouco do nosso assunto, porque eu vivi essa experiência com muitos colegas, e isso chegou muito para mim. Pós em pélvica, você precisa olhar lá na resolução que disciplina a saúde da mulher, porque essa é a nossa área reconhecida pelo COFITO, e ver se o seu cronograma contempla pelo menos uns 80% do que está exigido lá. Aí você pontua. Eu vi muita gente não conseguindo, porque o percentual da pós estava muito voltado para o idoso, da criança e um percentual pequeno da mulher. Então, vale a pena você olhar lá. E aí, depois você me chama no WhatsApp separado que eu te mando a resolução, tá? Só para não confundir a cabeça dos meninos lá. Alguém me perguntou, o Joseph me perguntou, o corpo docente. O corpo docente, não sei se vocês conhecem, da, da, da Abrafito, a gente, até por respeito, né, e não colocar eles na cintura justa, a gente não colocou ninguém da Abrafito que está na gestão, né? Até porque eles mexem com as questões. Mas todos têm título especialista, são professores, são docentes. Então, a gente tem muito colega daqui de BH, do interior, a maioria, por enquanto, é mineiro, e eu tenho alguns colegas de Abrafitos regional, de outros estados, que vão estar com a gente. A gente só está tentando confirmar a data, porque essas pessoas que são de fora estarão ao vivo, tá? É, mas tem muito amigo aqui. Na Sonaf também. É a turma que hoje dá aula, que tem o título. A gente vai soltar. Eu pedi hoje a foto dos meninos para a gente já estruturar o site e já soltar esse corpo docente, tá? Na verdade, minha pós é da Elza. Ah, então você tá feita. Ela faz tudo em cima. A pontuação, se não me engano, são 3 pontos. Acho que a maior pontuação na segunda fase é da Elza, ó, mentira, é da pós-graduação. E aí, curso livre também pontua, gente. É só vocês olhar eu fiz um curso de final de semana, fiz um curso, uma formação específica. É só a gente tentar entender o edital. Vamos esperar sair no dia 15 de dezembro e a gente interpretar isso junto. As aulas serão ao vivo e teremos material como apostila. Elas não são ao vivo. Acho que 60, 70% da aula são gravadas. Você vai assistir quantas vezes você quiser. Mas teremos aulas ao vivo, é, aulas curtas no meio da semana, com temas específicos, tá? E você vai ter todo o material, não só da aula, mas o artigo daquela matéria
Então, vai ter o artigo anexado. Você vai entrar na aula sobre biomecânica. Você vai ter artigos falando daquilo e vai ter o simulado. Então, cada módulo que vocês tiverem a aula, a gente vai ter um material de apoio para vocês estudarem. Não, esse valor nesse link, Joseph, já está esse valor. Esse valor é só para vocês. Ele vai ficar válido até sexta-feira à noite. Depois, quando mudar o valor, ele muda de uma vez, tá? Porque como eu recebi muita mensagem que vai ter gente do grupo que não conseguiu participar hoje e seria gravado, é, eu não podia fazer um negócio só para agora, entendeu? Então a gente resolveu fazer até sexta. Eu me inscrevi numa área de fisioterapia esportiva. Uma vez encontrei uma das diretoras da Sonaf que disse que eu poderia me inscrever mesmo não tendo especialidade em esportiva. Porém, eu poderia fazer a prova e ter depois a comprovação de atuação dentro da área esportiva de 2 anos. Aconteceu alguma mudança de uns tempos para cá? Não, Vitor, você consegue na segunda etapa. Não é uma obrigação ter pós-graduação, você não precisa ter pós. Só que a pós é uma maior pontuação, né? Então você vai ver o que que você tem de curso na área e tempo de experiência comprovado para pontuar na segunda fase, tá? Mas não é obrigatório ter a pós. Mais alguma dúvida, gente? Aí quem quiser me mandar no privado, eu vou parar de gravar.